Olá, eu me chamo Pedro Vux e eu sou um pastor que dialoga com a igreja e com a cultura. Eu gosto de falar sobre isso, sobre a igreja e sobre a cultura. Sobre a cultura, nós precisamos aceitar definitivamente que nós produzimos e consumimos cultura. Quando entendemos que produzimos e consumimos culturas, fica muito mais fácil visualizar as realidades que existem em nós e ao redor de nós. Quando eu falo sobre tudo que está ao meu redor, eu estou falando de pessoas que eu não conheço, que eu não sei o nome, que eu não sei a idade, que eu não sei o time pelo qual eles torcem. Eu não sei qual o tamanho da roupa que eles vestem. Eu não sei muito sobre aquela realidade, mas eu sei que ela é uma verdade. O primeiro ponto aqui, se tratando de uma cultura, é validar definitivamente qualquer existência além da minha como algo que produz cultura, consome cultura e interfere na cultura. A igreja está inserida em um ambiente cultural. Quando eu esqueço que a igreja está inserida em um ambiente cultural, eu penso só em um ambiente eclesiástico, ou seja, um ambiente da eclésia. O que é a eclésia? A igreja por si só, uma reunião de pensamento cristão. Isso é muito importante para a igreja, mas não é a única parte da igreja. A igreja que se priva só na parte de um relacionamento íntimo com ela mesma é uma igreja que nunca vai crescer, florescer e muito menos ser relevante em uma sociedade com tantas realidades florescentes por aí. Então, o primeiro ponto aqui, amigos, é que eu produzo, consumo cultura. Ao produzir e consumir cultura como um cristão, obviamente eu me encontro em um ambiente cristão, que é a igreja. Mas não posso me privar só à igreja. Não posso me resumir só à igreja. Preciso ampliar a minha atenção, preciso ampliar o meu olhar, preciso ampliar o meu abraço e preciso ampliar o meu diálogo. É por isso que é importante falar sobre cosmovisão. E é sobre cosmovisão que eu vou conversar com você. Você deve estar se perguntando agora o que é cosmovisão, eu nunca ouvi falar sobre isso. Cosmovisão é a forma como eu me enxergo e a forma como eu enxergo as outras pessoas. De uma forma bem resumida, eu preciso te dizer que cosmovisão é como eu me enxergo, como eu enxergo as outras pessoas e em um aspecto maior, como eu enxergo todas as outras coisas. Isso é a cosmovisão. A forma como eu me relaciono com essas pessoas e essas coisas, a forma como eu me relaciono com as minhas dores, com os meus traumas, com as minhas vitórias, com os meus pensamentos, com os meus questionamentos, a forma como eu me relaciono está totalmente ligada à minha forma de enxergar as pessoas e enxergar quem eu sou também. Então, cosmovisão está totalmente ligado com um olhar que é cultural. Quando eu esqueço disso, eu mergulho em um lugar que é plural. E é difícil uma cultura ser plural, uma cultura ser uma cultura que é plural só para um ponto aqui ou um ponto ali. Uma cultura, ela precisa ser plural no sentido de alcançar cada vez mais pessoas. Ser cada vez mais acessível, ser cada vez mais abrangente. Eu não posso só dizer que ela é plural, preciso permitir que ela seja plural. É bonito falar que nós temos uma cultura pluralizada, mas essa cultura olha sempre para o mesmo lugar, essa cultura pensa sempre nas mesmas coisas, essa cultura repete sempre as mesmas sentenças. Então eu preciso pluralizar o meu olhar, respeitando outros olhares, respeitando outras existências. O que seria uma cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de ideias sintetizadas, organizadas, equilibradas, que se transformam em uma filosofia de vida, um pensamento. E esse pensamento se transforma em uma cultura. Agora você entendeu que todo mundo tem uma cosmovisão e que todo mundo tem uma cultura. Agora você entendeu que todos temos uma cosmovisão, nem tendo noção do que é uma cosmovisão. Uma cosmovisão, para ser equilibrada, amigos, ela precisa de alguns pontos básicos. Primeiro, nós precisamos pensar sobre Deus. Nós precisamos deixar claro
o que nós acreditamos que Deus é. Quem Deus é. O que Deus faz. Como Deus se relaciona com o universo e como Deus se relaciona com as partes desse universo. Como Deus controla a vontade de ir e vir. Ele permite, ele não permite algumas coisas. Como Deus se comunica, como Deus se alegra, como Deus se entristece, como Deus pune ou recompensa algo ou alguém. Eu preciso ter uma certeza sobre Deus. Eu preciso ter uma certeza clara sobre como me conectar com Deus. Um outro ponto muito importante é a realidade última, a metafísica, que muitos dizem. Ela diz respeito à realidade tangível. Ela diz respeito à realidade que eu posso contemplar. Ela diz respeito a algo que eu posso participar. E nesse ponto, algumas linhas de pensamento, elas questionam: o universo é real? O universo, ele é cheio de possibilidades inéditas ou ele já tem um destino pré-determinado do início ao fim? Nós vivemos em um mundo que só existe nós ou existe um outro mundo paralelo ao nosso? Somos controlados por emoções ou por computadores? Precisamos pensar sobre isso. Um outro aspecto muito importante na cosmovisão, depois de Deus e depois de metafísica, é o aspecto do conhecimento, epistemologia. Nós precisamos pensar sobre o conhecimento, qual a importância do conhecimento na formação do ser humano. Como o ser humano adquire conhecimento, até que ponto ele pode ter conhecimento. É permitido saber sobre todas as coisas, existem coisas que são proibidas de saber. Quem pode ensinar? Existe um custo para o conhecimento. Como eu vou adquirir conhecimento em um lugar onde as pessoas não buscam conhecimento? Isso diz muito a respeito da construção da visão de uma pessoa, como ela se relaciona com o saber. Como ela busca conhecer mais sobre ela e sobre todas as outras coisas. Quem não busca crescer nunca vai buscar conhecer. Então, conhecimento é muito importante. Como uma comunidade, como um ser humano se relaciona com conhecimento. Um outro tópico, amigo, falamos sobre Deus, falamos sobre realidade última, falamos sobre conhecimento. Um outro pilar muito importante para uma cosmovisão equilibrada é a ética. Ética. Muitos vão dizer que é certo e que é errado em um lugar. Nesse lugar pode isso, nesse lugar não pode isso, nesse lugar você pode falar desse jeito, nesse lugar você pode comer com as mãos, nesse lugar é só com talher assim de madeira, nesse lugar é só com talher de inox. A ética, que muitas das vezes é interpretativa. E muitos vão dizer, aqui é permitido usar tal tipo de roupa. Aqui não é. Aqui é permitido chegar tal horário. Aqui não é. Então, podemos também falar que ética está muito ligada ao visual. Aqui, dentre todos esses pilares que nós conversamos, o pilar ético talvez seja o pilar mais visual. Onde você pode olhar para uma pessoa, assim como você está me olhando, e fazer uma análise ética a meu respeito, sobre o meu cabelo, sobre o meu corpo, sobre a minha roupa, sobre a minha forma de falar, porque a ética é muito visível, a ética é muito gritante. Então, avalie onde você está no entendimento das pessoas e caminhe para ser cada vez mais claro. Isso é uma cosmovisão. Amigos, cosmovisão muda tudo. Cosmovisão é um caminho que todos devem trilhar.